Capítulo 6. A época dos totalitarismos, 1933 a 1939. Depois de um pós-guerra difícil, o mundo deslizava para outra guerra. O assassinato de Alexandre I da Jugoslávia na França em 1934 desenhou no horizonte presságios funestos. Na América, iniciava-se a era do New Deal, começar de novo para enfrentar a crise económica. Reformar, reconstruir, repovoar, refazer eram verbos que Roosevelt conjugou bem perante o crescimento dos conflitos sociais. No seu discurso para aceitar o lugar de presidente dos Estados Unidos em março de 1933, as palavras de Roosevelt não surpreenderam. Só há que ter medo do próprio medo. Havia motivos. Nuvens cinzentas cobriam o mundo. A Alemanha nazi, a Itália fascista, a Rússia de Stalin, enquanto a Europa era invadida de regimes totalitários. Roosevelt sabia que a democracia não era compatível com o desemprego. Disso falava nas suas conversas junto à lareira. Por isso ignorou a política republicana do laissez-faire e começou a fazer coisas. Rodeou-se de homens como o Henry Hopkins, a quem encarregou da luta contra o desemprego. Enfrentou economistas como John Keynes e a sua teoria geral do trabalho. A partir de 1935, após o impulso que foi dado à agricultura, à indústria e às obras públicas, Roosevelt tentou melhorar a vida. Organizou o seguro de desemprego, de velhice e invalidez e garantiu o direito à greve. Os desempregados esperavam trabalho e ajuda e conseguiram. Na política exterior, os Estados Unidos aproximaram-se da URSS em novembro de 1933, uma aproximação desejável após a guerra sino-japonesa e a expansão nipónica na Manchúria. Foi difícil lutar contra a inércia do isolamento do país. Roosevelt sabia que ser neutro não era fácil. Isto foi dito em Chicago em outubro de 1937. A epidemia da violência torna impossível ficar de braços cruzados. Um ano depois iniciou o rearmamento. Em 1933, a Exposição Mundial de Chicago confirmou que os Estados Unidos eram líder mundial e as suas formas de vida ficavam na moda. Roosevelt, cumprindo as promessas eleitorais, aboliu a lei seca. Os efeitos da Grande Depressão sentiram-se também na América Latina. As repercussões foram graves no âmbito industrial e os preços das matérias-primas caíram. Uma queda de 60% no comércio e o mundo, que se aproximava do protecionismo, encheu-se de alfândegas. A produção e os preços desceram até 1939. À crise económica juntava-se a política e a social. Em Cuba, onde Fulgêncio Batista se tornou no homem forte, as revoltas de estudantes de 1934 mostraram uma situação comum a muitas repúblicas da América Latina: descontentamento e corrupção política. Mas nem todos eram governos corruptos e ineficazes. No México, Lázaro Cárdenas integrou em 1934 a esquerda do Partido Revolucionário, acelerou a reforma agrária e distribuiu 20 milhões de hectares pelos camponeses. Fomentou-se o cooperativismo, foi nacionalizado o caminho de ferro e o petróleo em 1937, evitando-se a participação dos Estados Unidos. Para pagar aos expropriados, o povo doou os seus anéis de casamento e o seu gado.